Oi, gente! Deixa eu só colocar o tema aqui da live. Vai ser bem rapidinho, porque eu tenho aula já, daqui a alguns minutos. Mas eu decidi entrar para falar sobre como é feito o diagnóstico do autismo, tanto em adultos quanto em crianças. Boa tarde, Vivi. Muitas pessoas têm dúvidas sobre como que funciona o diagnóstico, sobre como é feito, quais são os caminhos que precisam ser feitos. Existem muitas crianças que estão no rastreio, né, para tentar diagnosticar. Então, a primeira dúvida, me falem aqui que vocês querem saber primeiro de diagnóstico para adulto ou diagnóstico para crianças. Ai, obrigada, Érica. Eu tô bem cansada mesmo, gente. Muito cansada. Mas, tô aqui pra tentar. Recebi um pré-diagnóstico com 41 anos, mas falta passar pelos especialistas, moro nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, como que funciona? Geralmente, em adultos, esse diagnóstico ele é feito por neurologistas ou psiquiatras, que são os profissionais responsáveis por laudar, por deixar um CID e te dar toda a documentação que você precisa ter. Em casos de pré-diagnóstico, de desconfiar, geralmente as pessoas vão no psicólogo. E aí o psicólogo faz uma avaliação neuropsicológica e aí eles encaminham essa avaliação para o neurologista ou para o psiquiatra. Então, é muito comum, assim, sabe? Muitos autistas que não foram diagnosticados na infância por várias questões. Dentre elas, antigamente a gente não tinha o nível de informação que a gente tem hoje. A medicina tem evoluído, agora existem mais estudos relacionados ao autismo. Depois que começou a se falar mais do autismo, os estudos foram evoluindo e aí, consequentemente, foi possibilitado um maior acesso ao diagnóstico, que ainda não é uma realidade no Brasil. É necessário falar que no Brasil, quem depende de diagnóstico pelo SUS, o meu diagnóstico foi pelo SUS. Eu não tive nenhuma dificuldade, porque eu moro em uma cidade pequena. Calhou da clínica responsável pelo postinho ali que minha família faz acompanhamento, ela era psiquiatra. Então ela sabia como lidar e aí ela foi fazendo todo o acompanhamento pra mim. Então eu sei que o fato de eu ter conseguido o meu diagnóstico, né, no SUS não é uma realidade para todos. Muitas pessoas falam que tem fila, que é difícil conseguir. Então isso realmente é uma dificuldade aqui no Brasil. Existem profissionais que fazem esses rastreamentos online. Então, há alguns psiquiatras, há alguns neurologistas que já fazem atendimento via modalidade EAD. Não sei, mas posso procurar aqui para vocês. E eu acho que em relação ao diagnóstico do autismo no adulto, é basicamente isso. Deixa eu ver qual que foi a outra pergunta aqui que fizeram. A Rafaela perguntou sobre menina de 8 anos, como que é o diagnóstico em meninas de 8 anos. Geralmente a menina ela tem uma capacidade maior de copiar o padrão de outras garotas. Então a menina ela acaba tendo essa capacidade de olhar ao seu redor e ali ela vê que os grupos da escola fazem algum tipo de sociabilidade, ela tende a copiar o que essas outras garotas fazem. E isso acaba protelando o diagnóstico dessas garotas. Então, muitas vezes, as meninas, elas demoram mais para receber o diagnóstico por terem essa questão de
de não percepção. Então, assim, a família não percebe, os pais não percebem, os professores não percebem, porque existe esse mascaramento. O primeiro sinal, a primeira dúvida, se aparecer, o indicado é que já procure um psicólogo para que possa fazer uma investigação de uma maneira mais completa para poder descartar o autismo ou não. Adulto, vocês têm mais alguma dúvida sobre o autismo em adultos? A Bibi diz que o Gui foi diagnosticado na primeira consulta com 1 ano e 9 meses. Hoje tem 5 anos. Eu vou precisar apagar a luz, tá ardendo meu olho. Hoje tem 5 anos e evoluiu muito. Não é a regra. Geralmente, os profissionais eles preferem fazer o diagnóstico de crianças depois dos 3 anos. Mas sim, há casos isolados onde o diagnóstico é feito ali na primeira infância. Provavelmente o médico encontrou algumas características muito exacerbadas para ele já fornecer o diagnóstico na primeira consulta e antes dos 2 anos. E isso foi muito bom, eu acredito que seja muito bom e deve ter contribuído para a evolução do Gui. O que acontece? Durante a infância é o melhor momento de neuroplasticidade, a criança está aprendendo a lidar com todas as informações do mundo, e quanto mais cedo ela recebe os estímulos, mais fácil ela vai poder se desenvolver. Então, provavelmente foi isso que o Gui aconteceu. Então, ele recebeu o diagnóstico e aí passou a ter essas terapias e o tratamento. O que acontece é que muitas vezes, quando se tem uma hipótese diagnóstica, quando ainda não sabe se a criança é autista ou não, com 1, 2 anos, o que os profissionais já fazem? Eles já encaminham para a terapia e já fazem o tratamento, porque isso pode atuar como uma maneira de trabalhar esses déficits que existem, mesmo que não seja casos de autismo. Na maioria das vezes é. Vamos ver o que mais que tem aqui. Se eu tenho TOD, eu não tenho TOD diagnosticado. Eu não tenho essa questão de... Porque o TOD, o transtorno opositivo desafiador, por exemplo, se eu falo, olha, não pega essa caneta. E aí a criança vai lá e quer pegar a caneta, mas não tem muito um porquê. A criança ou a pessoa, ela tende a desafiar ou agir de maneira opositiva contra regras que foram ditas. O que eu tenho um hiperfoco muito grande em algumas coisas. Então, quando eu coloco isso na minha mente, não tem quem tire, assim, não tem quem tira. E não é necessariamente, tipo, alguém falou pra eu não fazer algo. É porque eu tenho uma fixação muito grande e aí eu acabo fixando muito. Isso, por exemplo, acontece... Vou dar um exemplo aqui da faculdade. Então, eu tenho uma prova que é muito difícil e que provavelmente alguém achou que eu não conseguiria. Então, algo assim, é muito difícil, você não vai dar conta. Eu falei, não vou? Então, aí eu fico me matando naquilo pra conseguir. É uma maneira diferente, assim. Não chega a ser TOD. Acho que é mais relacionado à rigidez de pensamento e à fixação. Tem uma pergunta. Vi que comprou um dog, mas sempre está postando que faz coisinhas para ajudar financeiramente. Mas como comprar um pet que tem alto custo? Gente, eu comprei o cachorrinho no cartão da minha irmã. Peguei o cartão da minha irmã emprestado, comprei. Então, isso quer dizer que eu estarei pobre, sem grana pro resto do ano. Não tem mais como devolver, né, gente? Depois eu já me apeguei ao cachorro e não teria como devolver. Então, por isso que eu estou aumentando o meu leque de vendas nas coisinhas para poder pagar o Freud ao longo tempo e também mantê-lo, né? Embora ele coma pouquinho, ele come bem pouquinho, dá bem menos gasto que o Bento,
come tipo um pouquinho, banho, a escovação, toda essa parte quem vai ter que dar sou eu. Então eu fico procurando no YouTube como cuidar. E é isso, gente. Depois disso eu tive que ir na psiquiatra. E aí a gente trocou a medicação. Complicado. Mas realmente o Freud, ele não me dá tantos gastos porque eu tô cuidando dele, né? Eu que faço a escovação, eu que faço a limpeza. E a ração é R$60 o quilo. Só que ele só come 50 gramas. Então, muitas vezes eu deixo de comprar algo pra mim, pra poder dar pra ele, né? Depois que eu já assumi esse compromisso. Oi, Mari. Psico, Simone. Meus pacientes tomam Zolpidem e não ficam fora. Então, há quanto tempo que os seus pacientes tomam Zolpidem? O meu maior problema com o Zolpidem foi que eu tomo ele desde 2018. Eu tomava, né? Agora eu já não tomo mais. Desde 2018. Então, eu nunca tinha tido nenhum tipo de problema. Desde o ano passado, mais ou menos, eu acho que em abril, março, eu comecei a ter esses episódios de alucinação mesmo. Então, eu acabava tomando remédio e aí eu tive algumas coisas do tipo pedir comida e no outro dia não lembrar que eu tinha comido. Falar com as pessoas no outro dia, não lembrar. Eu tenho um vídeo que eu não tenho coragem de postar pra vocês, mas tipo, pra vocês verem, eu não tenho coragem de postar esse vídeo, mas eu acho que eu tava tentando pegar o celular e eu não conseguia, e aí eu acabei me gravando sem querer. Mas assim, se um dia eu tiver coragem de postar, eu posto, pra vocês terem noção do nível que fica. Então, eu acho que o Zolpidem não é indicado a longo prazo, né? E aí eu tomei muito tempo, longo prazo, então provavelmente chegou num momento que já não podia estar tomando. E aí o que acontece? Também tem isso. Muitas vezes eu tomava e aí eu esquecia que eu tomava e ia lá e tomava de novo. Então eu acredito que isso também, uma dosagem muito grande, acabava aumentando. E mais uma coisa. Minha gaveta, eu deixo todos os remédios jogados em uma gaveta. E aí, eu tirei o pacotinho da sertralina, que eu tomo sertralina também, e deixei o do Zolpidem, eles são iguais. Eu acho, porque a sertralina eu tomo 3 antes de dormir, e o Zolpidem eu tomo 1. Eu acho que eu tava tomando 3 Zolpidem achando que era sertralina, gente. Por que eu percebi isso agora? Porque não tava batendo a quantidade. Minha mãe pega no posto e me manda. E aí, tava acabando os remédios antes da hora. Eu falei, mas gente, não é possível que tá acabando antes da hora os remédios. A minha mãe falou, você tá tomando tudo de uma vez? Eu, não. Então, provavelmente o que pode ter acontecido é isso. Eu achava que tava tomando a sertralina e eu tava tomando o Zolpidem. Então, olha isso, o risco que é, gente. Então, foi isso que aconteceu. E é isso, agora vocês me ajudem, comprem cordões, canecas. Quais são os estímulos para crianças de 2 anos? Os estímulos que você diz para crianças que são autistas? Então é importante você estimular a fala, é importante você estimular o sistema de propriocepção, então você pegar e começar a trabalhar nessa questão de pegar a colherzinha, tentar dar os alimentos para a criança comer sozinha. Não sei se eu entendi sua pergunta, é essa? O que dizer para os pais que ficam bravos quando alguém diz que o filho tem sinais por motivos pessoais não vão atrás? Vou dar um relato da minha família. Se a minha irmã estiver vendo aqui, ela vai ficar brava, mas eu vou dar esse relato. Quando a minha sobrinha nasceu, minha sobrinha tem 3 anos. Quando a minha sobrinha nasceu, foi e tal, e aí normal, até uns 6 meses. Só que com 6 meses eu comecei a observar que a Melissa não mantinha contato visual. Minha irmã vai me matar que eu tô falando isso, porque até então eu não falei nada. Mas enfim, a Melissa não tinha contato visual.
E eu comecei a achar estranho. E eu falava, mãe, a Melissa não tem contato visual, tá muito estranho isso. Depois ela começou a não responder, assim, se chama ela não respondia, chorava muito, assim. Não queria sair de casa, umas coisas assim. Eu falei, olha, a Melissa tem traço de autismo. Minha irmã, imagina, você tá louca. Não tem, ela não é autista. Então a minha irmã, gente, falava isso. Ela não é autista, ela não é autista. Aí depois ela começou a evoluir pros tique. Assim, às vezes ela tá meio ansiosa, nem sei se minha irmã sabe disso, mas eu percebi isso, minha mãe também. Então, às vezes ela tava brincando, assim, do nada ela fazia assim, ó. Ela voltava ao normal. Ela tava brincando e tal, ela fazia assim. Eu falei, isso é estereotipia. Eu falei, isso é estereotipia. Falei pra minha irmã, Melissa, você precisa levar a Melissa no neuro. Melissa tem traço de autismo? Minha irmã, não tem. Você tá doida, ela não é autista, não. Só que eu sou autista e o irmão do meu cunhado também tem um filho que é autista, ou seja, a questão genética ali é muito alta. Aí depois a Melissa teve um atraso de fala, então não fala muito bem e tal. E aí outras crianças já têm uma evolução, já tem um repertório na fala maior do que ela com 2 anos. E o tempo todo eu achava que ela era, né? Essa questão de não ter uma linguagem funcional. Geralmente uma criança com 2 anos, você fala, qual é o seu nome? Ou 3 anos, você fala, qual é o seu nome? E a criança responde. E ela não tinha isso. Você falava, qual é o seu nome? E ela não falava ela não falava, tipo, ela não respondia. E também a questão de não ter uma brincadeira funcional, né? Eu sei que é difícil achar questão de brincadeira funcional aos 3 anos, mas já existe, assim, sabe? E eu percebia que não, que ela começava a brincar e aí ela tinha a tendência de ficar girando as coisas. E aí depois mais grandinha já com a boneca. Então ela ia brincar com a boneca. E ela falava, boneca vai dormir. Mas ela não falava só, a boneca vai dormir. Ela falava, vai dormir. Teve um dia que eu contei, eu filmei, eu tenho gravado. Eu não posto porque minha irmã, ela vai brigar comigo, mas enfim. Eu gravei, ela falou, vai dormir, tipo, 12 vezes. 12. Então, são sinais claros. Até que, e aí o tempo todo eu falando, minha mãe também tinha percebido algumas coisas dela que é muito parecida comigo. Até que semana passada, minha irmã mandou um áudio desesperado, que fazia 24 horas que a Melissa não dormia e que ela tava num hiperfoco muito grande de Peppa, alguma coisa assim. E que ela não tava falando coisa com coisa, que ela tava assustada, que não parecia ela. Então, provavelmente foi o quê? Uma crise sensorial. E aí, minha irmã ficou desesperada, porque ela nunca tinha visto isso, né? Quando eu era pequena, minha irmã tinha 4 anos, então ela não lembra como era. Eu falei, isso é o que eu tinha desde pequena. Eu tive muitas crises assim. E aí ela passou a noite inteira, pra vocês terem noção. Era 4 da manhã, tava ela, minha irmã, meu cunhado, acho que o meu sobrinho, dando volta na cidade pra ver se conseguia acalmar a Melissa, porque ela tava num estado, assim, super ativado. E então provavelmente foi uma crise sensorial. E aí eu já encaminhei os áudios pros meus amigos que são médicos, que são neurologistas. E provavelmente ela tem um fator muito grande de ser autista ali. Então eu acredito que agora minha irmã já considera a hipótese realmente dela ser autista, até porque e ela procurou o médico e uma das medicações que ela tá tomando é uma das medicações que se prescreve para autismo.
Então, gente, muitas vezes os pais não querem enxergar, os pais não querem aceitar. Na verdade, não é fácil, né? O diagnóstico é muito difícil, então não é todo mundo que tá preparado. Ninguém espera ter um filho que é autista ou um filho com qualquer outra característica, outra deficiência. Então, os pais não estão preparados. Muitas vezes eles sabem e é muito normal que exista essa fase de negação. Aí depois da fase de negação, acho que vem o luto. Deixa eu ver. Mari, primeira é qual fase? A primeira é negação. Qual que é a primeira? Barganha, né? Acho que dentro da psicologia, a primeira é a barganha. Que aí, tipo, você começa a negociar, sabe? Falar, não, essa característica é só o jeito dela. Tipo uma barganha mesmo. Aí depois vem a negação, pra depois vir a aceitação. Então é comum, é normal que isso aconteça. Deixa eu ver. O autista já perguntou se eu sou autista. Sou. Eu acho que é autista. Sim. A Carol tem dois filhos, um de 3. E foi através do perfil Autizando eu assisti umas características sobre o autismo. E acredito que ele tem. Então é muito importante. Eu vou só pegar meu tênis, porque aí eu já tenho que me trocar pra descer pra aula. Então eu vou pôr meu tênis enquanto eu falo com vocês aqui, peraí. Você não vai? Pronto, vou pôr meu tênis. Inclusive eu tenho aula de pediatria agora. É muito importante que você procure, mesmo que ele tenha 3 anos, se você já começou a achar, desconfiar de alguns sinais, é importante que você procure ajuda especializada. Então, psicólogo, você pode ir. Primeiro passo, se você utilizar o SUS, passa com o pediatra, passa ali no postinho, né? Com a médica da sua unidade. E aí ela vai te encaminhar para um especialista se ela achar que tem alguma alteração nos marcos de desenvolvimento do seu filho. Eu falo do SUS, gente, porque o SUS era a minha realidade, né? Agora, se você tem plano de saúde, daí você marca, agenda uma consulta no pediatra mesmo. Como lidar com hiperfoco em crianças autistas, gente? A questão do hiperfoco, eu não sei até que ponto é bom e até que ponto é ruim. O hiperfoco tem muitas vertentes, assim. Porque igual eu falei da questão da minha sobrinha, ela ficou... Gente, não é saudável uma criança ficar acordada, ficar hiperativa. E também não é saudável um adulto entrar em hiperfoco. Eu acho que eu vou ir pra aula falando com vocês, pode ser? Aí a gente vai conversando. Mari, me empresta essa carteirinha porque o Pedro tá caminhando. Pra eu entrar no hospital. Mas eu acho que eu vou tentar. Eu tento entrar lá. Eu acho que ele não tinha entrar, sério. Peraí, gente. Deixa eu pegar minha mochila, meu caderno, minhas canetas. E o fone, né? Peraí, rapidinho. Ai, caramba. Fechei meu cabelo no zíper. Olha, pra vocês terem noção como que é. Olha as coisas que eu faço. Agora eu perdi meu fone. Meu Deus, pera. Aqui, achei. Não sei se tá dando pra me ouvir. Voltando. Eu vou entrar no elevador, pode ser que a conexão caia. Se cair, eu entro de novo depois.
Então, essa questão do hiperfoco, gente, é muito legal. Todo mundo pode falar assim, nossa, uma criança tem hiperfoco, ela pode ter um hiperfoco nos números, e aí ela vai aprender a fazer contas matemáticas mais rápido, ou então essa criança vai ter hiperfocos em letras, e aí ela pode aprender a escrever. E no adulto também, por exemplo, eu tenho hiperfoco em estudar algumas matérias. Só que, gente, isso é muito... Voltou? Então, só que aí quando essa criança entra em hiperfoco, ela pode ter essas crises, tipo a minha sobrinha teve, né? De não dormir, de não deixar os pais dormirem. E aí, gente, ela teve essa crise. E ela ficou agressiva, do tipo de empurrar a minha irmã, Eu lembro que eu bati a cabeça na parede, eu chutava a porta. Então é muito difícil a gente lidar com essas questões de hiperfoco. E na maioria das vezes a criança tá com esse hiperfoco, só que a gente não pode lembrar de... Boa tarde. Oi, tem como abrir pra mim? Minha tag não tá funcionando. Seu nome? Rúbia. Deixa eu abrir. Gente, agora pra ajudar. Obrigada. Então, e aí muitas vezes, o que acontece? A criança, ela tem essa questão do hiperfoco e ela pode trazer essa questão de ter episódios agressivos, de ter alteração no comportamento, porque ela tá tão focada naquilo e ainda uma criança ela não consegue observar, ela não consegue entender o que ela tá sentindo. Então a maneira dela reagir a isso é se expressando de uma maneira mais agressiva, mais irritadíssima. Então isso é muito complicado. Então é preciso saber fazer uma abordagem com a criança. Ai, gente, é uma ladeira aqui. Pera, estou sem condicionamento. Ui, a moto. Daí, o que é importante fazer? É importante tentar fazer uma permuta com a criança, mostrar outro foco, redirecionar o hiperfoco dela. Então, se ela tem hiperfoco em jogos, é importante que você tente levar para outra coisa que ela goste, para tentar ser de uma maneira mais saudável. Nem sempre é fácil. Deixa eu ver se tem mais perguntas. A podóloga Anne diz que tem 34 anos, é Asperger, o atual autismo nível 1, né? É o mesmo que o meu. No momento ela tá em crise. E ó, gente, como é difícil. Acho que só quem passa mesmo entende como é. E olha, gente, uma cadastro tá aberta. Não sei amarrar esse cadastro. Tá, enfim. É muito difícil. E é por isso. Não sei se caiu. Caiu, gente. Não consigo saber se tá travado. Ah, então. E é muito importante ter esse suporte terapêutico do psicólogo, do psiquiatra. Isso quase não existe assim, né? Muito difícil pra quem não tem plano de saúde e pra quem não tem a questão financeira, assim, sabe? Caroline. O filho tem todas as características do autismo. Consegui marcar uma consulta com o médico para que ele tenha para ter certeza que ele tem. A Gabi. Carol, as medicações que você toma tem dado certo?
tenho a impressão que a minha medicação precisa sempre ajustar. Minha medicação deu certo até o ano passado. Foi quando eu comecei a ter os efeitos colaterais do Zolpidem. Aí comecei a ter os efeitos colaterais da risperidona. Então até o ano passado funcionou. Então funcionou de 2019 até o ano passado. E aí agora eu tô precisando ter ajustes. A Anne disse que o diagnóstico foi importante para ela conseguir se reconhecer e se ajudar. A Mari tem um TA também, ela é TA nível 1. Vamos ver se tem mais perguntas. O Cauã falou boa tarde. É autista TDAH e gosta muito do conteúdo do Autizando. Obrigada, gente. Não é sempre que eu consigo estar aqui, mas tô tentando. Eu hoje vocês me ajudam. Eu preciso perder medo de falar em público. Então, por isso que eu tô me forçando a isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas. A Cris perguntou como auxiliar no desfraude do filho autista que tem 3 anos e meio. Gente, eu não sei. Vou perguntar pra minha mãe. E eu tô tendo aula de pediatria agora. Me mandem aí as perguntas, porque o que eu não souber, eu já pergunto pros professores. Então aproveitem aí pra me mandar perguntas sobre pediatria, porque aí, se eu não souber, tem uns professores muito bons. Olha, o Douglas teve diagnóstico após os 40. Resiliente Studio, falando sobre o diagnóstico. Atravessando a faixa. Sobre o diagnóstico cardio, ela quer. Você tem dúvida sobre o diagnóstico cardíaco, como funciona? É mais isso naquela lógica. Você desconfia que e você tem traços, ou alguém que você conheça tem. O importante é procurar psicólogos e neurologistas, né? Ela disse que foi a psiquiatra, falou que desconfiava, e ele falou que de fora e de cara não tem, mas eu me identifico muito com o nível 1. Muitas vezes pode ser que você tenha, então é importante que você procure uma segunda opinião, principalmente se for de alguém especialista. Dificilmente um profissional que trabalha na área, que trabalha com autismo, ele acaba dando o diagnóstico na primeira consulta ou descartando o diagnóstico na primeira consulta. Geralmente a primeira consulta é mais um acolhimento, é mais para conhecer o paciente. Então, muito difícil que o diagnóstico seja dado na primeira. O importante é que você procure outro profissional e faça o rastreamento. Muitas vezes você pode ter traços que não necessariamente são importantes para o diagnóstico. Lá, a podóloga disse que ela não tinha, a psiquiatra disse que não, e o neuro disse que sim. Nossa, esqueci minha carteirinha. Obrigada. Tá, cheguei no hospital. Deixa eu ver o que mais. E aí, ela procurou a segunda opinião
e o neuro diagnosticou. A Camila disse que a sobrinha já percebeu algumas coisas, colocou o irmão, porém eles não querem aceitar. Falei que achava estranho e eles ficaram chateados. É muito comum, é normal. Mas a nossa função é tentar orientar, né? Tentar falar sobre. A Vanessa disse que ultimamente tem percebido o aumento nos casos. Isso teria alguma explicação para esse aumento. Teve um novo estudo nos Estados Unidos que a proporção agora é de 1 para 36. Então, dentro de uma sala de aula, com 40 alunos, provavelmente um é autista também. E isso é uma realidade que eu vejo aqui no meu curso. Então, agora tem que falar mais baixo. Então, na turma antes da minha, tem um autista. Na turma dos calouros tem também. E entrou um outro agora.